Vamos ficar em pé, queridos, e vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Muito bem, tem um jovem lá atrás, aliás, um jovem só não, tem uns dois ou três, né? O jovem ali de boné. E tem mais dois aí, né, com eles aí. Faça assim, meus jovens. Aí, faça assim, só um sinal assim, para a gente conhecer vocês. Sejam bem-vindos, viu? É um prazer tê-los aqui. William, dê um abraço neles aí por nós. Seja bem-vindo, meu irmão. A igreja quer saudar esses jovens com bem-vindo. Quantos podem dizer amém? Amém? Sejam bem-vindos, queridos. É bom tê-los aqui. João capítulo 3. Se você achou, diga amém. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Tome assento. Bota uma água dessa para mim aqui, Alberto, por favor. Amados, a partir desse texto, eu quero falar sobre o novo nascimento. Provavelmente, não consigamos nesta noite aqui entrar no assunto necessariamente do novo nascimento. Obrigado, querido. Talvez não consigamos, porque eu quero, junto com os irmãos, fazer uma meditação cautelosa nesse texto do capítulo 3. Primeiro, nem o evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem o de Lucas, que são considerados os evangelhos sinóticos, são assim chamados sinóticos por causa da semelhança narrativa que existe entre os três. João é bem diferente dos outros três. Nicodemos só aparece neste livro. O nome Nicodemos significa grande herói, ou grande comandante. A tradição diz que talvez esse Nicodemos fosse chamado de Nicodemos Ben Gorion, e que talvez fosse irmão de um outro sujeito muito conhecido na tradição cristã, chamado Joséfo. O certo é que Nicodemos era um homem importante. Ele era um príncipe dos judeus. A expressão príncipe dos judeus aqui
não está relacionada com alguém da casa real, da casa do rei. Está relacionada com alguém importante. Por isso, em algumas versões, a expressão é principal dos judeus. Quem tem essa versão aqui? Principal dos judeus. No capítulo 3, versículo 1. Então, Nicodemos era um príncipe ou principal dos judeus. Essa expressão também dá a entender que ele era alguém importante no sinédrio. Ele pertencia, primeiro, olha o que diz o texto, e havia entre os fariseus. Então ele era do colégio dos fariseus, e era alguém importante dentro desse colegiado. Então esse homem que vem conversar com Jesus de noite não é qualquer pessoa. Jesus mesmo chegou a perguntar: tu és mestre de Israel? No versículo 10. Esse homem, na linguagem do próprio Jesus, era mestre de Israel. Era alguém importante. Era alguém profundamente conhecedor da lei de Moisés. Este homem aparece mais 2 vezes no Novo Testamento, ou melhor, no livro de João. No capítulo 7, versículos 45 em diante. Se você está com a sua Bíblia aberta, não faz mal acompanhar, pelo contrário, faz bem. Então abra a sua Bíblia, 4, eu falei 4? Não, 7, 45, diz assim: e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Veja bem, os principais dos fariseus, e aqui está incluído Nicodemos, haviam mandado soldados para prender Jesus. Quando esses homens chegam lá, eles não conseguem prender Jesus. Então esses principais perguntam a eles: por que não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles ficaram impressionados com a forma com que Jesus falava. Agora me acompanha aqui nesse texto. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha só agora, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus. Nicodemos era um deles, o que? Um dos principais dos fariseus. Nicodemos, que era um deles, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então, depois daquele encontro que Nicodemos teve com Jesus, você já percebe lá na frente Nicodemos praticamente assumindo a sua condição de alguém que foi impactado por Jesus. Aleluia. E aqui precisava ter muita coragem, porque o texto no Novo Testamento, nos Evangelhos, vai mostrar que as pessoas que se declaravam, principalmente que fossem dos judeus, que se declaravam seguidores de Jesus, eram expulsos da sinagoga e perdiam seus cargos, seus privilégios. A outra vez que Nicodemos aparece, nessa aqui, ele aparece em defesa de Jesus. A outra vez que ele aparece é em João, capítulo 19, versículos 38 a 40, e essa passagem é extremamente linda. João 19, 38 a 40,
Diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas, olha só aqui, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então, olha outra vez, Nicodemos aparecendo como um seguidor de Jesus. Nicodemos primeiro aparece como alguém que defende Jesus, achando que era injusto condenar Jesus sem um julgamento justo. Depois ele aparece agora trazendo presentes caros. Esses 100 libras aqui era um dinheiro alto, caro, e ele fez questão de tirar do seu próprio dinheiro para, na hora do sepultamento de Jesus, dar como oferta agradável ao Senhor Jesus. Então esses dois textos, depois de João, vai mostrar o impacto que Jesus gerou na vida deste homem, que não era um homem simples do povo, era um homem altamente inteligente, um homem altamente culto, conhecedor profundo da lei de Moisés, mas que quando foi ter de noite com Jesus, se deixou ser impactado, transformado pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Quem era Nicodemos? Alguns acham que ele era um hipócrita, que procurava Jesus à noite, porque tinha vergonha de ser visto com Jesus, e que na verdade ele estava procurando um meio de achar na conversa de Jesus algo que condenasse Jesus. Alguns estudiosos discutiram isso no início da igreja. Outros diziam que ele queria apenas evitar comentários, que não tinha certeza de quem era Jesus e portanto o procurou à noite. Mas os próprios textos de João vai mostrar para a gente que na verdade talvez ele tivesse medo de declarar publicamente a sua fé. O texto de João, de capítulo 3, dá para entender que quando Nicodemos vai a Jesus, ele na verdade vai levado por alguma coisa que o levava a crer que Jesus era o Messias, que tinha algo diferente em Jesus. Tem algo diferente neste homem e eu quero saber mais sobre ele. Basta você olhar comigo no capítulo 12 de João, versículo 42, para você entender as precauções, as cautelas de Nicodemos. O 42 do capítulo 12 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então talvez quando Nicodemos tivesse ido a Jesus de noite, talvez fosse porque ele já acreditava em Jesus, ele já cria em Jesus, mas ele tinha medo de comprometer a sua posição diante dos fariseus. Perceba, o capítulo 19, versículo 38, diz assim: depois disso, nós já lemos aqui esse texto. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Então, quem ocupava uma posição importante
entre os fariseus, os saduceus, entre os religiosos, os líderes religiosos, tinham medo de declarar publicamente a sua fé. E por causa disso, talvez Nicodemos procurasse Jesus de noite. Mas Nicodemos chega a Jesus, chamando Jesus de Rabi. Capítulo 3, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Rabi é uma palavra que significa mestre. Essa palavra, ela não era comum no Antigo Testamento. Essa palavra surge com dois judeus. Um chamava-se Iléu e outro chamava-se Chamai. Esses dois judeus fundaram uma escola, entre aspas aqui, teológica. Uma escola que discutia a lei, que estudava a lei. E essas duas escolas, Chamai e a escola de Iléu, costumavam chamar os seus professores, os seus ensinadores de mestres, de rabi. Daí é que surge a expressão rabi. Essa expressão quer dizer minha grandeza, minha majestade, meu bondoso Senhor. No hebraico ela significa grandeza. Jesus, uma certa vez, abre a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 23, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Jesus falou da responsabilidade de ser mestre e do perigo da vaidade em ser chamado de mestre. Olha o que ele diz no capítulo 23, versículo 1 em diante. Ele diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eu vou pular um pouquinho aqui. Dizem que esses homens, no versículo 6 e 7, diz assim: amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens de quê? Rabi, Rabi, mestre, mestre. Agora olha o que Jesus vai dizer: vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será... Então Jesus estava condenando aqui aqueles que queriam ser chamados de mestres. Jesus não estava condenando aqueles que verdadeiramente eram mestres. Ele está condenando aqueles que querem ser chamados de mestres. E Jesus vai dar um alerta: tenham cuidado, não queiram ser chamados de mestres, porque a responsabilidade do mestre, do que ensina, é muito alta. Então a palavra mestre, o título mestre que era dado a pessoas como Jesus, ao próprio Nicodemos, era muito comum. E quando Nicodemos chega perto de Jesus, ele chega perto e diz: Rabi, meu irmão, olhe para mim.
quando ele diz rabi, ele está dizendo, em outras palavras, vamos parafrasear e vamos aplicar esse texto aqui. Ele está dizendo, o Senhor é aquele que sabe, o Senhor é aquele que tem a palavra, o Senhor é aquele que tem a lei. O Senhor não é qualquer um, o Senhor é alguém que sabe ensinar, o Senhor é alguém que sabe falar para o povo, aleluia. E isso não é só Nicodemos que reconhece. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. Eu gosto muito desse texto. Versículos 21 e 22. Marcos 1, 21 e 22. Que dizem assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aleluia. Então todo o povo já reconhecia que Jesus era um rabi, que Jesus era um mestre, portanto era um doutor na lei. Glória a Deus, aleluia. E Nicodemos, uma grande autoridade e alguém que também é mestre, reconhece Jesus como mestre. Agora, para Nicodemos, Jesus não era apenas um mestre, não era um mestre qualquer. O que diz aí? João capítulo 3, versículo 2. Vamos ler todos juntos? João capítulo 3, versículo de número 2. Vamos ler lá? 1, 2, 3. Foi. Rabi, bem sabendo. Glória a Deus. Tu és mestre vindo de Deus. E aqui já está um outro argumento para você entender que Nicodemos acreditava em Jesus não apenas como um mestre de Israel, mas como alguém que vinha de Deus. Aleluia. Talvez estivesse ele aqui reconhecendo Jesus como Messias, como aquele enviado da parte de Deus. Tu és mestre vindo de Deus. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no capítulo 1 deste mesmo livro. As pessoas já estavam acostumadas a chamar Jesus de mestre, porque João Batista, em sua pregação, ele começa a relacionar Jesus com alguém que estava prometido nas Escrituras, como o Messias prometido pelos profetas. Veja o capítulo 1 de João, versículo 23. Versículo 20 em diante, assim: e confessou, e não negou. Confessou, ele disse, isso aqui está falando para o povo: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? O profeta aqui está se referindo exatamente. E ele vai dizer: e respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aí ele vai dizer: como disse o profeta Isaías. E a partir daqui ele começa a desenvolver um discurso para chegar em Jesus. E ele vai dizer: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que
batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então João começa a mostrar para a multidão que no meio deles o Messias já estava, e que esse Messias era o mesmo que os profetas tinham falado na lei e nos profetas. Então, quando Nicodemos chega perto de Jesus, Nicodemos esteja talvez impregnado com a mensagem de João Batista, porque o texto está dizendo aqui que eram os fariseus que estavam lá fazendo essas perguntas a Jesus. Os fariseus estavam acostumados, e Nicodemos era um fariseu, estavam acostumados a ouvirem dizer que Jesus era o Messias enviado de Deus. Eu queria que você pudesse compreender a profundidade dessas coisas que eu estou lhe falando. Eu queria muito que o nosso público desacostumasse com o reteté e gostasse de comer Bíblia, comer a palavra do Senhor. Se desacostumasse um pouco com o emocionalismo e entendesse que a emoção tem que ser um resultado daquilo que gera a palavra de Deus em nós. No capítulo 1, versículo 29, João agora vai fazer uma declaração bombástica. Ele vai dizer, no dia seguinte, João viu a quem? Viu a quem? E o que foi que João disse? O que foi que João disse? Meu Deus do céu! Essa é a linguagem do Cordeiro que tira o pecado. Era uma linguagem muito conhecida pelo povo judeu em geral e pelos fariseus principalmente. Dizer que aquele nazareno, aquele judeu de quase 30 anos de idade, que estava chegando ali para ser batizado por João Batista, era o Cordeiro de Deus, era declarar abertamente que o Messias estava no meio do povo. Aleluia, glória a Deus. Então a mente dos judeus, a mente dos doutores da lei, dos fariseus, estava impregnada desta mensagem de João Batista. Que Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Messias. E é por isso que ele diz: tu és mestre vindo de Deus. Escute, João capítulo 2, versículo 23, diz: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, ele, Jesus, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Quando Nicodemos vai a Jesus, toda Jerusalém, a Judéia, estava impregnada da pregação de João Batista e da pregação do Senhor Jesus. Jesus já tinha vários seguidores. É por isso que no capítulo 4, o versículo 1, como é que diz lá? É um texto que eu gosto muito. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, era uma época em que muita gente acreditava em Jesus, seguia Jesus, e isso não era novidade para ninguém. Aleluia. Agora, voltando para João 3, que é o nosso texto que estamos estudando. Ele disse, versículo 2: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A outra coisa aqui nesse texto interessante é que Nicodemos está reconhecendo que os sinais operados por Jesus ratificavam o ministério do Senhor Jesus. Aleluia. Eram sinais vivos de que Jesus não era um mestre comum. Jesus era um homem de Deus. Jesus era o Messias enviado por Deus. Jesus era aquele que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João, portanto, o evangelho de João está querendo descortinar para mim e você, que eu e você podemos crer piamente em Jesus, porque o povo creu em Jesus, as autoridades da lei creram em Jesus, e os sinais que Jesus fazia corroborava, ratificava que Jesus não era um homem comum, Jesus era o Messias enviado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E agora eu quero entrar na questão do novo nascimento. Nós já entendemos quem era Nicodemos. Nós já entendemos por que Nicodemos chamou Jesus de Rabi. Nós já entendemos que na mente de Nicodemos, Jesus não era um Rabi comum. Jesus era um Rabi vindo de Deus. E já entendemos que Nicodemos entendeu também que Jesus era, o ministério de Jesus era ratificado pelos sinais. Olha o que ele diz: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Isso porque Nicodemos falou isso, porque nos dias de Jesus havia outros mestres que também faziam sinais. Vocês sabiam disso? Não sabiam não? Sabiam ou não sabiam? Eu não sei se eu sei, pastor, eu não sei se eu sabia. Você vai para o livro de Atos, você vai encontrar, por exemplo, Simão, o encantador, né? Você vai encontrar lá aquela menina lá de Filipos, que adivinhava. Então era comum naqueles dias terem os mestres, os peregrinos, por isso que Jesus diz assim: olhe, cuidado, não creiam quando alguém disser que o Cristo está aqui ou ali, porque é comum aparecer esses forasteiros se dizendo profetas, gente até como João Batista, e a multidão ia atrás mesmo. Não é à toa que a multidão vai atrás de João Batista e depois vai atrás de Jesus. Bem, João Batista e Jesus eram de Deus, mas tinham os que não eram de Deus. É por isso que Nicodemos vai dizer: ninguém faz os sinais que tu fazes, porque os sinais que Jesus fazia eram diferentes dos sinais dos outros. Aleluia. Jesus ressuscitava os mortos. Jesus fazia o gago falar direito. Jesus abria a boca do mudo, o ouvido do surdo. Jesus expulsava os demônios. Aleluia. E a Bíblia diz que os demônios vinham correndo para ele quando simplesmente ele chegava, ele aparecia. Os demônios vinham correndo para ele, aleluia, e se prostravam diante dele. A multidão via isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Dá para a gente adorar a Ele. Aleluia. Dá para a gente adorar a Ele. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Deus. Aleluia. Ele é o nosso Rabi. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Messias. Ele é o nosso libertador. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele cujo nome está acima de todos os nomes. Ele é Jesus. Aleluia. Ele é apaixonante, aleluia. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é doce, Ele é gostoso. Não há ninguém igual ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos entrar no novo nascimento na semana que vem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família. Que o Senhor te dê uma semana vitoriosa. Que janelas dos céus se abram sobre a sua vida. Que toda investida do mal seja repreendida em nome de Jesus. Quantos que recebem, digam amém. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Tenha uma noite abençoada.